Bem-vindos ao Mago CX. Hoje quem vai falar um pouquinho das mágicas que fez nosso setor é a Adriana Miquelon. Ela que é gerente de CX na Claro, mãe de uma menina e de 2 gatas. São fêmeas? São fêmeas. Adoro todo mundo. É isso aí, muito bom. Só meninas. Adriana, muito obrigado por aceitar o convite. Queria que, para começar, você contasse um pouquinho da sua história. Nossa, muito obrigada. Eu que agradeço. Fico bem feliz de poder trocar, de estar aqui conversando sobre o assunto CX e sobre, né, a nossa experiência, a nossa vivência nisso tudo. Eu trabalho com experiência do cliente nos últimos há 5 anos, mas sempre trabalhei com relacionamentos, né? Sempre trabalhei diretamente ligado ao cliente há 18 anos na Claro. Então eu faço agora, dia 6 de maio, faço 18 anos de empresa, já posso... Debutante. Não, eu posso dirigir ou posso ser presa, né? Porque 18 anos, né? Enfim, não, debutante é com 15. É verdade, desculpa, é verdade. E então, nesse período, dentro da Claro, nos últimos 5 anos, cuidando da área de CX da Claro, né? Fazendo toda essa construção que vem junto com, né? A matéria CX, ela está sendo estruturada, né? Ela é nova, né? Se a gente for pensar assim. Então, eu estou lá... junto com o Celso Tonei, construindo aí esse assunto, essa área. Mas antes disso, eu já cuidei durante um bom tempo da área de atendimento, relacionamento com o cliente, gestão de operações, mas sempre muito próximo ao cliente. Antes disso ainda, eu advogava, eu sou advogada. Mentira. Sou advogada. Você é a segunda advogada que eu conheço que está em CX. Então... assim, a minha área no direito era direito do consumidor, então eu tinha muito contato com muito disso que a gente está, né, com as dores do cliente. Então, né, querendo ou não, o direito do consumidor, ele trata ali o final do funil, né? Então, qualquer problema que não é resolvido dentro aí dessa jornada, tem grande chance de desembocar lá numa ação jurídica, enfim. E eu trabalhei, então, quase 10 anos como advogada dessa área, e ali aprendi muito também. As pessoas até me perguntam, tu faria direito novamente? Eu falei, óbvio, faria direito novamente, porque... Que a base te deu... Por vários motivos, né? Primeiro porque tem aí, hoje, uma correlação grande com a minha atividade, mas a gente aprende a escrever no direito. E hoje, assim, eu te garanto que algumas vezes no dia tu tem que convencer alguém de alguma coisa escrevendo, ou um e-mail, ou uma mensagem, ou um PPT, ou até que falando, né? Então, enfim. Ou seja, essa base te ajudou muito. Me ajudou muito. Como é que foi... Porque hoje você é uma executiva, você não é uma advogada. Não, hoje eu sou uma executiva. Como é que foi o sentimento de largar? Porque, eu acho que, não sei, posso estar errado, tá? Mas quem é engenheiro, médico, advogado, você tem um certo... Não, eu tenho um cargo, uma posição, algo que eu me identifico muito claramente, né? E de repente você vira uma executiva, eu não quero desmerecer hoje, mas genérico, no sentido de... Não tenho mais aquela coisa. Foi difícil ou foi tranquilo pra você? Na verdade, era difícil ficar dentro daquele quadrado do direito. Quando eu começo, assim... É uma característica minha, eu acho que essa é uma das coisas que a gente vai falar aqui, né? Como é que a gente vai falar de time, enfim. Mas quando a gente tem um skill, e o meu skill é um skill mais, assim, curioso, observador, eu quero vivenciar e poder apoiar onde eu tenho mais, né, repertório, enfim... O direito dava um pouco de limitação nisso. Então, naturalmente, essa coisa foi acontecendo. Fui fazer um MBA. E aí, esse MBA foi se transformando num convite para vir trabalhar na NET, né? Que há 18 anos atrás era na NET. Para cuidar da área de gestão de clientes. Que, de alguma forma, é um pouco do CX de hoje, né? Um pedaço do CX. E aí, consequentemente, essa história toda aconteceu. E aí, você foi, então, foi mais fácil ter largado do que ter ficado. Foi. Tá. Claro que sempre usando um pouco do meu conhecimento, né? Eu acho que esse é um segredo da vida. A gente vai adaptando e usando o que conhece. Porque eu entrevistei a Ellen Frota, não sei se você conhece ela. Já ouvi falar. Ela tem uma história... Ela era do direito, ela ficava puta da vida porque chegava um monte de processo pra ela resolver. Ela falou assim, cara, mas eu não consigo resolver, eu só tô indo lá preencher tabela. É isso. E ela falou, não, eu quero ir resolver, né? Aí ela ainda foi indo e foi migrando pra... A gente, assim, no direito, a gente trata o efeito. Putz, mas eu queria tanto evitar essa causa, né? Eu não quero ficar dando remédio pra febre, eu quero curar a doença. Então, essa é uma oportunidade, sem dúvida. Legal. E como é que essa base de atendimento, que você teve muito forte, né? Como é que o relacionamento, então, com o cliente ajudou? Como é que a visão de CX, depois que você veio pra cá, te ajudou não só o direito, mas essa base que você teve em atendimento? Eu acabei de falar sobre efeito e causa, né? Tá bom. Então, o atendimento, ele é uma
100% quase tratativa de efeito. Então, assim, se chegou no atendimento é porque alguma coisa deu errado ali, né, na causa raiz. Então, trabalhar no atendimento durante todo esse tempo me deu um grande repertório de entender, assim, dentro da empresa, o que está acontecendo. Onde é que estão ali os pain points, né, os pontos de dor do cliente e que, ok, a gente está aqui tratando esse efeito, mas se a gente fizesse diferente, se a gente, né, eu na verdade, dentro do atendimento ainda cuidava da retenção, então era o finalzinho do funil do atendimento. Não tinha nem chance de ajudar a pessoa. Sim, antes de uma ação judicial, vem ali, eu quero ir embora daqui, vou cancelar. Então, é o cliente mais atritado, né? Então, ao ter este conhecimento de churn, né? O churn da empresa, ele estava todo na minha mão. E ali nesse momento, eu então fui convidada para cuidar, para apoiar na estruturação de uma POC, de um MVP, na verdade, que a gente começou a fazer para trabalhar uma visão jornada. Fazer aquela mudança de visão áreas para a visão jornada do cliente. Não tinha essa... foi aí que foi a virada. Foi ali que foi a virada. O que a gente tinha? A gente tinha as medições, né? A gente começa com as medições tradicionais de NPS, TNPS, mas ainda muito organizado por áreas. Só que aí quando a gente começa a entender esse contexto todo, tu entende que as áreas sozinhas é uma corrida de bastão, né? O Celso fala muito isso, assim, é uma corrida de bastão. A área comercial corre e tem que entregar o bastão na área técnica que vai lá instalar. Se ela entrega esse bastão de um jeito meio torto, o bastão cai e ali já começa um atrito, né? Então, ao enxergar, a empresa começar a enxergar que tem essa necessidade, que na voz do cliente ele não fala única e exclusivamente sobre um momento que teve um problema e impactou. Ele fala numa linha do tempo, no ciclo de vida todo dele. Aí a gente começa, então, a se organizar para trabalhar numa visão 360. E eu começo, então, com esse primeiro desafio ali de ir trabalhando e já estruturando a área. E é o que a gente tem hoje, né? Hoje a gente já está bem mais estruturado, trabalhando várias jornadas. Mas hoje você tem o bastão ainda sendo entregue, ou não? E tem bastões caindo. É assim, tá, né? Então, assim, qual é o nosso grande desafio? É em que em todas as corridas, os bastões não caem. Que a gente tenha, então, essa fluidez. É quase assim, o cliente não pode nem perceber. Que está tendo uma mudança. É tudo tão fluido, tão intuitivo, que as coisas vão acontecendo. E aí, mas por trás dessa fluidez, dessa simplicidade, que são palavras que eu uso muito, assim, simplificar. Como é que a gente faz isso tudo? Simplificando. Por trás disso tudo tem uma estruturação, tem uma metodologia, tem uma cultura, tem uma comunicação muito grande entre... Deixa eu falar, né? Uma coisa é fazer isso numa empresa pequena, onde você tem 2, 3 pessoas, que é mais fácil de negociar e chegar num senso comum, e outra coisa é fazer uma Claro da vida. Com 30 mil colaboradores. Como é que faz isso? A gente está fazendo, né? Então, assim, tem 2 pilares muito, muito fortes ali. Um pilar de engajamento. A gente precisa trabalhar a cultura. Então, a gente fala o tempo todo lá que CX não é poesia, CX é resultado. É óbvio que tem uma parte poética, uma parte importante de reflexão, que não é um poético por ele mesmo, é um poético com insumos, com repertório, para deixar com reflexão. E ao ter esse ambiente de pessoas com essa reflexão sendo feita, de que, se eu cuidar da experiência do cliente, naturalmente alguns indicadores vão melhorar. O lifetime value, né? O tempo de vida do cliente aqui vai aumentar, significa então que nós vamos ter mais receita, a gente vai poder gastar menos, enfim, tem todo um trabalho educacional sendo feito, que a gente chama de pilar de engajamento, mas ao mesmo tempo a gente também tem que começar a operar, praticar isso, colocar os desenhos de jornadas em prática, entender a jornada ASIS, né, a jornada real, como é que ela está hoje, onde é que estão as oportunidades de melhoria, de mudança, e fazer, então, uma jornada ideal e ir tentando implementar essa jornada ideal. Isso acontece, né, está acontecendo muito fortemente na Claro, é um trabalho, então por isso que eu digo em conjunto, porque ao engajar e ao criar essa cultura, a gente faz com que todos enxerguem que operar dessa forma é mais vantajoso. Então, a sua área, ela não executa nenhuma das tarefas, mas ela está permeando várias... Apoia. Então, ela permeia várias áreas para fazer com que essas áreas mudem o processo. É isso aí. A gente apoia com metodologia,
Então, apoia com, vamos entender a voz do cliente. Tá. Ao entender a voz do cliente, por quê? Por que está doendo? Vamos levantar as hipóteses. Mas olha aqui, por que está acontecendo? Levanta as hipóteses e começa, então, a idear soluções. Nessa situação aqui, nessa hipótese que tá desta dor, o que a gente poderia fazer? Vamos pensar em soluções aqui que sejam, né, factíveis, muitas vezes, né? É importante que seja factível. Às vezes até não é uma solução tão viável num primeiro momento, mas ela fica lá guardada, porque aí precisa de algum investimento, alguma coisa. E aí tem esse roadmap de ideias e soluções que ou precisam ser testados, porque às vezes tem um custo muito alto, ou já podem ser implantados, é um quick win. Às vezes, quando a gente segue essa lógica, esse modelo mental dentro da empresa, qual é a dor? Por que essa dor acontece? Quais ideias a gente deveria tentar implantar para melhorar essa dor? E vamos implantar? Esse modelo mental nos faz enxergar coisas assim, nossa, mas como é que a gente não tinha visto isso antes? Coisas simples. Esses simples, às vezes, são os quick wins que a gente chama, que a gente implanta já. Então, eu fico apoiando as áreas de negócio ao tempo todo ficar fazendo essa reflexão e esse exercício, operar isso, né? E análise disso também você faz? É um pool de skills. Então, pessoas que traduzem voz do cliente, né? A gente tem researchers, pessoas que analisam. Então, uma base de analytics muito grande aí para traduzir a voz do cliente na voz do negócio, né? Indicadores. Tá. É um pool de designers. Vamos criar coisas novas? Vamos lá, chama aquela galerinha que pensa diferente aqui, nos ajuda a fazer pensar diferente. E tem também acompanhamento de projetos, né? Gestão de projetos. Gestão de projetos. Então, é um pool, assim, Eu tenho uma impressão, e eu posso estar errado, tá? Quanto maior a empresa, talvez mais as pessoas estão afastadas do cliente, não porque elas querem, não porque, de novo, vocês estão fazendo um baita trabalho de escutar, de olhar e traduzir aquilo que está sendo falado para trazer informação, né? Mas existe uma questão de... você vive com seus pares, com o seu chefe, com o pessoal que está junto no seu time, essas pessoas que você vê todo dia. É mais fácil você escutar a voz dela do que uma voz externa, que você tem que criar um mecanismo para escutar aquela voz. Então eu digo assim, quando é muita gente, às vezes você se afasta um pouco do problema real, porque é muito grande, não é um demérito nem nada, não sei, uma percepção minha, não sei se eu estou certo ou estou errado, assim. O dia a dia, a gente chama de ongoing, né? Ele te faz tu mergulhar ali nos problemas e quando tu vê, tu não tá nem... Mas a gente tem aí mecanismos para fazer isso acontecer. Para não deixar que não deixar. Tá. Então a gente tem programas, a gente tem um programa que é o Conta Comigo, que o meu colega Rafael Miante que cuida e é genial. Então, mensalmente a gente bota todo mundo, executivos inclusive, nas pontas. Vai lá. Vai mensal. Mensal. Claro, né, é um volume limitado de pessoas, mas é todo mês. Vai no técnico, vai para a loja. Agora, a minha última experiência foi na loja. Fiquei o dia inteiro na loja. Vendendo, atendendo, ouvindo o cliente. Meu Deus do céu, como é que a gente... Nossa, sério que é assim? A gente enxerga coisas que, se tu tá lá sentado no escritório, tu não enxerga. Então, esse, sem dúvida, é um dos programas que a gente fomenta para não ter essa situação que tu tá falando, né? Sim. Isso é muito importante. E como é que vem... porque assim, vamos lá. Como você mesmo disse antes, né? A gente tem hoje muita coisa de CX já existia e está seguindo um nome, está seguindo uma estrutura, um jeito de se fazer. E junto com essa estruturação, vamos dizer, técnica ou processual, vem uma tecnologia que vem rampando e mudando, entregando coisas novas, né? Então, além dessa parte cultural, essa parte de processo, está vindo a tecnologia aqui junto, borbulhando, cheio de coisas. O que vocês estão fazendo? Como é que vocês estão conseguindo se aproveitar dessas tecnologias para implementar essa nova área, esse novo jeito de olhar para a companhia? Acho que a tecnologia, ela nos traz uma oportunidade que é dar mais autonomia para o cliente. O cliente, ele precisa essa fluidez que a gente fala, né? Assim, ele nem percebe. Para que isso realmente aconteça e seja uma jornada mais intuitiva, a gente tem aí um mundo digital acontecendo.
Então, a autonomia e o protagonismo do cliente acontece ali nesse mundo digital muito porque essa experiência ela é muito mais fluida. Então, toda a tecnologia que tem por trás, ela vem com esse intuito, né? De trazer aí, de fazer com que essa fluidez nesse mundo digital e também para estruturar um pouco dessa máquina, né? Esse ecossistema que eu falei, qual é a dor, qual é a hipótese, como é que a gente cria ideias. A gente, nesse momento, inclusive, está aí implantando ferramenta de pesquisa para deixar ainda mais fluido, mais rápido, com um time menor aí, essa reação que a gente tem que ter. Então, é sempre para trazer ou mais fluidez ou mais agilidade aí por todo esse ecossistema, tanto para o cliente quanto para a empresa. Acho que esse é o grande objetivo da tecnologia. Legal. E o que vocês estão... Você consegue me contar alguns... Não sei se vocês podem falar também, né? Alguns cases de coisas que vocês estão fazendo ultimamente. Você acabou de falar de um de pesquisa. Não sei se tem alguns outros que você possa... Enfim, a Claro ela é uma super mega empresa, né? A gente teve aí esse semestre a visita do nosso diretorzão, que é o Carlos Slim, que esteve aqui no Brasil, né? Falou o investimento que vai ser feito nos próximos 5 anos. É um investimento enorme. Então, assim, a Claro ela vem buscando apoiar, enxergar as oportunidades no mercado e apoiar aí a sociedade trazendo inovações, e não só no telecom, né? A gente já tem aí um hub de serviços em volta, Claro Pay, pagamento com carteira digital da Claro, enfim. Porque vocês têm a parte de telefonia, sim, a parte de TV a cabo, sim, internet... móvel, né? Celular. Sim. Então tem os 4 produtos que a gente chama de core, e a gente tem orbitando aí vários outros produtos, Claro Pay, Claro Música. Então essa seria uma das coisas muito interessantes que a gente chama, que a gente vê aí que a Claro vem fazendo. Eu estou ampliando um pouco mais, não tô olhando o core, porque na verdade, eu hoje cuido da experiência do cliente no core, nos 4 só produtos. Só nos 4. Mas a gente tem lá um grupo cuidando aí desses hubs de inovação. Então, essa junção e essa troca, sem dúvida, é uma das coisas muito interessantes que está acontecendo, não só na Claro, mas em grandes empresas aí. Olhar para o mercado, olhar para as oportunidades, né? Essa coisa de inovação, né? Sempre que vem me perguntar, nós precisamos inovar. Por quê? Eu pergunto, por quê? O que é... Né? No mais, você pensa assim, o que é inovar para ti? Porque é tão amplo, né? Uhum. E aí, normalmente, assim, todas as respostas que eu vejo, elas vêm baseadas em 3 dimensões. Ou porque tu quer simplificar algo, ou porque tu quer adaptar algo. Nossa, eu preciso inovar porque não está se encaixando aqui. Ou porque tu quer criar algo. Não, a inovação não vem só para criar algo, né? A gente acha... Então, a gente está usando muito bem essas 3 dimensões dentro da Claro, tanto dentro desse core, quanto dentro desses hubs que orbitam aí em volta. Essas empresas, né? Então, mas e essas empresas que orbitam em volta, no final do dia, elas se aproveitam no bom sentido do core. Sim. Então, deve ser, até porque assim, você está trabalhando para o core, mas aí tem uma empresa nova que está precisando de uma integração ali com o todo, com o core, né? Não sei como é que é essa relação. Assim, não só na Claro, mas eu acho que o grande desafio de empresas grandes como a Claro... Sim. Modelos tradicional é sair de uma visão cilada, onde a área... Não, esse aqui é o desafio da minha área, é aqui que eu tenho que trabalhar, por uma visão mais 360. Então, essa sinergia do core com os hubs e essa sinergia das áreas entre si é ainda também um trabalho cultural que está sendo feito, que tem que ser feito, mas que está evoluindo, né? Eu acho que está acontecendo. Não tem mais aquela coisa hierárquica dessa aqui é a minha área, essa aqui é a minha torre, só aqui que ninguém se mete aqui. Não, vamos lá, vamos entender um pouco como é que isso tudo funciona integrado. Então o trabalho cultural está funcionando, tá. Porque senão continuaria do jeito tradicional. É constante, sim, mas está evoluindo. Essa é a coisa mais importante. Quando você pegou essa área de CX, tudo bem, como você falou, né? A gente já tinha muita coisa de CX que já acontecia, a gente só não tinha o nome... Mas a parte de jornada, a parte de olhar para o todo já existia ou você teve que fazer do zero? Apesar de ela já existia, sim, mas alguém estruturar ela do zero. Como é que foi esse? É uma forma diferente de enxergar o que já existia, né? Tá bom. Então, assim, hoje, assim, a gente tem... Se a gente for partir, vamos pela visão de indicadores, tá?
Se a gente for... Todas as áreas, as entregas, as transações com o cliente, elas têm algum indicador que mede lá, um indicador de negócio que mede. Foi bem ou não foi bem? Então, instalação. Percentual de instalações que eu fiz em até 24 horas. Era um indicador. Atendimento. Percentual de clientes que eu atendi em até 10 segundos. É um outro indicador. Tá bom. Então, todo mundo tem esses indicadores. Já tinha tudo isso. Sempre, né? As empresas têm. Qualquer empresa, né? Lead. De quantos leads eu atendi e quantos eu vendi. Quantos leads eu atendi e quantos eu retive, né? Retenção. Quando a gente começa a falar da visão jornada, que eu acho que é um pouco... Quando tu começa a aplicar pesquisas como o NPS, né? E aí o NPS ele te dá uma oportunidade de perguntas abertas. O cliente, ele escreve, ele fala. Quando o cliente faz essa pergunta, responde essa pergunta aberta, ele não fala daquele momento ali da instalação. Ele começa a falar de tudo, assim... Aí eu comprei, aí fui instalado, na instalação aconteceu isso, fui usar o produto aconteceu isso, aí chegou a minha fatura, eu liguei para não sei o quê, já pedi para mudar o pacote e no fim tive que cancelar. Ele falou do ciclo de vida dele inteiro. As empresas começam a se dar conta assim, nossa, não adianta eu me organizar de forma fatiada, talvez eu tenha que me organizar de forma mais horizontal e não vertical. Sim. Então, é esse o contexto que faz com que jornada precisa ser desenhada. Isso que eu falei agora é uma jornada de um cliente. Então, ao entender que esse é o contexto, a gente precisa começar a se medir de um jeito diferente. Esse, sem dúvida, é um dos grandes desafios que a gente está tendo também no momento. O que é como medir cada passagem de bastão, se caiu, se não caiu, o que é cair? Eu não tenho que mais ficar perguntando tanto para o cliente. Tá. Como é que eu uso esses indicadores que eu tô, né, que já existem hoje, para medir o que está acontecendo sem eu ter que perguntar para o cliente. Ou seja, se o cliente entrou no site, se ele ligou, se ele abriu o app... uma visão mais pró-cliente do que pró-negócio. Tá bom. Porque eu meço a minha eficiência, a minha como claro. Como é que eu meço a eficiência na visão do cliente? Então, eu acho que isso também, assim, ao desenhar a jornada, porque a jornada nada mais é do que um desenho, que nem a gente falou, ela já existia, sempre existiu. Agora a gente desenha ela num papel. Nossa, e a gente desenha ela assim, meu Deus, aqui tem pain points, tem pontos de dor. Vamos trabalhar nesses pain points. Agora, eu tenho esse desenho, mas como é que eu vejo isso de forma constante dentro da empresa, num relatório? Onde é que está esses pain points? Como é que eu fico me medindo sem ter que ficar perguntando para o cliente? Porque essa é uma das coisas que me preocupa, tá? Eu concordo com você. Eu penso exatamente assim também, de, toda vez que você fica enchendo o saco do cliente para perguntar um monte de informação que provavelmente já sabe. Então. Mas você fica pedindo, não me fala. Eu não consegui arrumar, mas você ficou feliz. Não, óbvio que não, né? Não dá nem pra você me perguntar. O que você usou de indicadores, mecanismos para medir? O que vocês estão medindo de coisas que ao longo da jornada o cliente te fala sem precisar te falar? A gente está construindo isso, tá? Tá. O que são as coisas que você já... A gente, assim, existem já indicadores que a gente sabe que eles já têm uma correlação muito grande com a experiência. Tá bom. O próprio churn. Gente, assim, churn é um indicador de experiência. Deu tchau, tô indo embora. Percentual de clientes que dizem tchau, tô indo embora significa que tem ali alguma coisa errada acontecendo na experiência desse cliente. Mas o grande desafio é, sem dúvida, fazer com que o indicador da tua área e o indicador da minha área, eles se conversem pra gente. Então, tu é a área de vendas e o cliente ligou na terça e tu abriu uma OS para instalar na quarta. Eu sou a área de instalação. Aí eu peguei aquela OS para instalar na quarta, mas tem um problema, não sei o quê, liguei pro cliente, vou reagendar. Tudo isso tá ok, tá acontecendo. Reagendei, vai ser na sexta. Quando tu pergunta pro cliente, ele, tá bom, aconteceu isso, mas pra mim não foi uma boa experiência. Sim. A área de vendas vendeu, tá ok. A área técnica instalou, tá ok. As duas experiências separadas são ok, mas a experiência completa talvez não seja tão ok. A passagem de bastão não foi tão bacana. Demorou um pouco, a expectativa dele era outra. A gente precisa começar a usar esses indicadores que hoje são separados juntos para medir. Eu dei um exemplo de um momento da jornada. Mas ficou claro assim, você quer dizer, o indicador de venda vendeu, o indicador de instalação instalou, mas quando você olha a intersecção entre os dois e como é que foi esse ponto aqui, foi ruim. Talvez não tenha sido tão fluido, talvez não tenha uma comunicação tão clara, talvez são pequenos. Aonde falhou?
o tempo, são várias variáveis que podem ter impactado nessa fluidez. Tá, e agora vocês estão mapeando para ver quais são, por exemplo, você acabou de falar, né? Tempo. O tempo que demorou entre a venda e a instalação, não importa se justificado ou não. Mais de X 48 horas é ruim, sei lá. Sim. Esse tipo de... Exato. A gente tá começando a fazer um trabalho interno, né? É um trabalho... As coisas novas que estão nascendo, as novas jornadas que estão sendo implantadas, elas já têm que nascer assim com essa visão de indicador, visão cliente, muito mais do que visão negócio. Mas as jornadas que estão rodando, elas estão nesse momento de, tá bom, existe esse, vamos criar um terceiro que é o mais pró-cliente e vamos acompanhando tudo junto. Então a gente está nesse momento, sim. Tá. Como é que é sua briga interna? Eu nem sei se é uma briga, tá? Tô assumindo que sim. Porque é uma coisa que eu sempre tive, essa questão de, não, a gente tem que sair perguntando, tem que sair medindo. Você precisa convencer muitas pessoas, porque a empresa no final fala assim, cara, eu preciso de um indicador que eu possa mostrar pro meu chefe. É menos preocupado, ou pro diretor, não importa para quem. É menos preocupado na qualidade do cliente e mais preocupado, cara, me dá alguma coisa só para eu mostrar e tentar seguir aquilo para bater meu bônus, né? Isso é uma briga sua ou muita gente compra também essa ideia de tentar menos informação, mas... Eu brinco lá que em alguns momentos a gente fica na famosa paralisia analítica. Então, deixa eu entender o indicador, deixa eu analisar o indicador, deixa eu ver se os executivos concordam com esse indicador. Assim, eu separo em duas oportunidades. Entender os problemas e medir os problemas e entender as soluções. A gente precisa testar mais. A gente pode tirar dúvidas testando as coisas. Botando em prática ali um pequeno experimento, porque muitas vezes, dentro daquele mar de informações, de análises que tem que ser feitas no problema, tu começa a criar muito vieses, muito... Então, tira um pedacinho dali, testa num jeito diferente e tira conclusões com esse teste. E aí sim, apresenta este indicador. É uma forma que estou tentando impulsionar dentro da empresa, tá? Fomentar mais a solução e os testes e experimentos, e aí sim, em cima dessas soluções, mostrar o indicador daquilo, e aí... Ou seja, não precisa ficar tentando inovar tanto no indicador, separa, testa, pega o A com o B, né? É isso aí, deu certo, apresenta, já vê o impacto financeiro, o impacto no negócio, esses testes te dão essa oportunidade, e aí sim, já rola alta. E vocês têm essa autonomia de fazer isso? Porque imagino que uma empresa tão grande tenha que ter o controle, né? Tem que ter travas ali. A área de CX, ela é responsável por apoiar para ter essa autonomia. Então, a cultura dá autonomia e a gente, estando junto, a área tem autonomia. Pô, difícil isso, hein? É. Porque, cara, o que eu vejo é medo. Existe muito medo. Mas legal que vocês têm, como área, tem essa liberdade de poder fazer. Tem alguns lugares que é mais fácil, alguns que é mais difícil. Isso é o nosso dia a dia, né? Mas, assim, o nosso grande desafio é esse. É implantar e testar coisas o máximo possível e aí sim tomar decisão. Legal. Tem uma coisa que muita gente me fala, que são coisas fundamentais, uma delas você falou essa questão cultural, né, de as pessoas, todo mundo tá no mesmo barco para entender, mas um outro ponto importante é a alta liderança, não é comprar o CX, acho legal, acho bacana, é entender que o CX é talvez o único caminho para a empresa atingir os resultados que ela quer, a médio prazo ali. Como é que é isso dentro da Claro? Assim, é um trabalho que vem evoluindo, e eu vou dizer que a gente está no nosso melhor momento. Porque o que os altos executivos precisam ver, né? A gente brinca lá dentro, assim, uma coisa é ter fé, outra coisa é ver o milagre. Eu quero ver o milagre. E alguns milagrezinhos vêm acontecendo. Então, a gente tem projetos aí onde a gente consegue mostrar com fatos e dados a evolução do indicador, a evolução da experiência e, consequentemente, a redução, né, o aumento de receita, enfim. Então, pequenos projetos ou grandes projetos que começam a dar resultado, e aí uma das grandes questões é o tempo, né? Qualquer projeto de experiência do cliente, ele não é muito rápido de acontecer. Então, essa é a crença tem que acontecer
E aí a gente já está tendo algum tempo de algumas coisas que foram implantadas lá atrás, que nem eu falei. Há 4 anos atrás, eu fui líder do MVP, do primeiro projeto de jornada. Que 3, 4 anos depois, a gente vê aquele momento daquela jornada assim, nossa, aqui a coisa aconteceu, olha aqui, ganhamos 30 pontos de NPS nesta dor. Nesse trecho. Aí, nossa, então vamos investir mais nisso. Então, é uma questão de... E nada, assim, ó, existe um ongoing, existe o dia a dia, existe a melhoria contínua que tem que estar acontecendo. A gente tem, às vezes, que entregar coisas em 1 mês. Então, a gente tem que saber separar o que é estruturante do que é quick win dia a dia. Então, é um pouco também do exercício que a gente vem fazendo dentro da área de CX para, ok, vamos entregar o que é dia a dia também, vamos apoiar, mas não vamos deixar de fora o estruturante, que é esse que vai mudar o ponteiro. Então, peraí, a área de CX não é que ela só atua no rápido, nem só no estruturante. Você atua em ambos. Em ambos. E atuando em ambos, você tem que falar, não, deixa eu dar os quick wins aqui, senão não mostro nada, mas eu também não posso perder a visão do... Exatamente. É aquela história, acho que o Denilson que falou sobre isso, ele falou, Matheus, a gente tem aqui, acho que era no iFood, né? A gente tem a área que tem um buraco na rua. Uma área que delimita o buraco, uma área que vem para tapar o buraco, e uma outra área que não sabe nem o que está acontecendo nesse buraco, e nem tem que saber, ele tá pensando em quantas avenidas ele vai ter que aumentar nesse lugar aqui para poder ter... Só que eles separam até para um não contaminar o outro, porque eles acham que é meio... É muito fácil todo mundo ficar tapando buraco. É isso. Eu não sei como é que é lá, assim, dentro de CX, você tem essa separação de longo prazo. A gente ainda tem um pouco misturado, mas assim, essa separação ela é muito importante. A gente está tentando construir um pouco esses caminhos principalmente por causa da equipe, né? A equipe que trabalha num projeto mais estruturante, num projeto mais ongoing, ele tem skills diferentes, Então, isso também é importante separar para potencializar o máximo daquela equipe. Perfeito. Então, tem sim. Quando você fala de desenhar jornada, quais são os principais pilares? Qual que é o processo ali, os pilares, ou enfim, quais são os... Eu acho que a gente falou quase todos aqui, mas agora eu vou de forma estruturada, é isso. Porque pilar, né? O pilar, ele tá aí para suportar algo, apoiar algo. E esse algo, na verdade, é alguém, né? Que é o cliente. Então, a primeira coisa e a coisa mais importante para fazer dessa forma mesmo, assim, a gente quer desenhar jornada na visão do cliente, então vamos ouvir o cliente. A voz do cliente. E não é ouvir só em pesquisa. A gente precisa se inovar. A gente precisa encontrar a voz do cliente que tem aí aos montes. Então, voz do cliente, sem dúvida, é um primeiro pilar. A voz do negócio também é um pilar. Não adianta a gente achar que é filantropia, não. Tem que ter um ponto de equilíbrio. A famosa blueprint, né? Se a gente for ver a blueprint, né? Uma ferramenta de CX, voz do cliente e voz do negócio. O que para o negócio é importante? O que os acionistas querem? Onde é que estão aqui os nossos principais desafios? Onde é que está a nossa viabilidade, nossos sistemas, nosso investimento? A gente tem que saber essa parte também. Essa visão 360, ela é imprescindível. Se tu não olhar a empresa de forma 360 como o cliente olha, o cliente vê uma coisa só, ele não vê a área técnica, a área comercial, a área de atendimento, não, ele vê uma coisa só. Não vai funcionar para desenhar uma jornada e para trabalhar uma jornada. E cultura, sem dúvida. O engajamento e a cultura daquele grupo de trabalho, ele vai fazer com que realmente isso aqui esteja esses 4 pilares sustentem, então, essa voz do cliente, voz do negócio, visão 360 e engajamento. Eu acho que são esses 4 pilares aí, sem dúvida. E quando você fala de voz do cliente, né? Quais são as maneiras que você gosta de... Como você falou, não adianta só ficar pegando... um monte de gente escutou, pegou o relatório, transformou, equalizou e trouxe meio que mastigadinho. Até meio... Por um lado é bom, porque você tem dado, mas por outro é ruim, porque você não vê a verdade, né? Você não vê o cliente reclamando, a Adriana falando, tem um problema aqui, sei lá, na minha casa, não tô conseguindo assistir o meu filme, não sei. É diferente, né? Quando você trata tudo aquilo com um dado e quando você escuta a verdade. Como é que você mescla esse... Colocar essa voz em números, ele é muito importante. Ainda mais quando tu tem que levar para cima e convencer, né? Quando tu chega lá com um verbatim de um cliente. O cliente falou isso e isso. Primeira pergunta que vem. Quantos são? Isso é uma exceção. Então, esse desafio, ele é grande. A grande questão é, esses verbatins, eles não estão só na resposta de pesquisa.
Assim, as pesquisas, elas estão se inovando. Hoje em dia, né, a gente recebe a solicitação de medição de NPS, né, assim, eu recebo umas 5, 6 por dia. Tudo. Você como cliente. Como cliente. Não sei se, né, se tu for olhar teus SMS, assim, teu e-mail, é pesquisa de NPS de tudo. E isso talvez esteja começando a ficar meio maçante. Então, as empresas precisam entender que nos canais digitais a gente tem voz de cliente, nas lojas, no caso da Claro e qualquer, a gente tem voz do cliente se a gente parar para observar o cliente, observar o comportamento dele, a gente vê também aí insumos para nos dar. Não precisa perguntar para ele, vamos observar o comportamento dele, observar o uso dele, né? O que ele está assistindo, o que ele está... Enfim. Então, todos esses insumos estruturados que vêm das pesquisas e não estruturados, eles precisam se casar e, consequentemente, se transformar em números. Em números que batem, né, com alguns indicadores da empresa para a gente entender aí essa combinação. Isso é primordial. Baita desafio. E, Adriana, você falou um ponto legal. Vocês conseguem usar indicadores, como é que eu posso dizer, frios, assim, que nem sei se é isso, tá? Quantas horas a pessoa fala no telefone? Quanto de internet ele usa durante o mês? Quanto de TV ele assiste? Isso chega a ser um indicador de uso e de... não, se ele se comporta dessa maneira, ele provavelmente vai dar cheer. Se ele só assiste TV 2 vezes por mês, a chance dele... Alguns indicadores, sim. Eu não tenho muito conhecimento sobre isso, mas eu sei que, sim, a gente tem, sim, algumas visões de uso do cliente que já podem ser correlacionadas com algum comportamento de esse aqui é o propenso a ligar, esse aqui é propenso a ir para a Anatel, esse aqui é propenso a cancelar. Tá. Sei, a área de analytics, de inteligência de mercado, ela faz já algumas análises assim, e eu não sei exatamente quais são os indicadores, mas eu sei que existem, sim. E de fato consegue se tirar informação. Consegue. E consegue prever o que o cliente vai fazer. É muito legal. Puta, isso E acho que tem poucas empresas que têm essa oportunidade que vocês têm. Porque muita empresa não tem um consumo, né, um uso do produto tão... Gente, assim, se a gente for ver uma empresa de telecom, o cliente, durante o dia, um cliente que tem os 4 produtos, né? TV fixa, internet fixa, telefone fixo, tem muita gente ainda que tem, e telefone móvel. Ele interage com a gente durante um dia, assim, a cada 10 minutos. Sem perceber. A cada 30 minutos, sem perceber. Entendeu? É muito. Então, a gente está sendo medido e avaliado muito durante o tempo todo. Por isso que é tão difícil o desafio dos telecoms, né? Então, é muito forte essa relação do cliente com as empresas de telecom. Verdade. Vamos fugir um pouquinho do universo Claro. Vamos. Você já participou de vários congressos internacionais, né? De CX e inovação. O que você conta pra gente dos últimos que tem como aprendizado, que você tem vontade de fazer porque você viu algum congresso? O que você teve de... Congresso, assim, eu adoro viajar, né? Guardo meu dinheiro para viajar, assim, viajar é uma das coisas que eu mais... Aí quando tu une o viajar com e ao mesmo tempo eu também sou curiosa, eu gosto de ver coisas novas, tanto pro meu trabalho quanto pra minha vida. Então tu une uma coisa a outra. Eu invisto bastante. Ano passado eu fui em 3 congressos internacionais, eu fui na NRF em Nova York, em janeiro. Eu fui no X4, que é o evento de experiência do cliente da Qualtrics. Então, espetacular, muito, muito legal. E eu fui no Web Summit. Então, assim, não é só o conteúdo do congresso que traz repertório para mim. É toda a vivência. Quando a gente aprende a trabalhar, né? Quando a gente começa a trabalhar com experiência do cliente, a gente aprende que a jornada ela é mais longa do que só a palestra. Do que só a palestra. Nossa, só de tu saber que tu vai viajar, que daí tu entra lá no avião, e aí tu já fica pensando, e aí tu chega no local, e aí às vezes tu chega no aeroporto, o aeroporto já tá... Nossa, porque a cidade, por exemplo, Salt Lake City, que foi o evento do X4, é uma cidade pequena, então no aeroporto já tava lá X4, aí tu chega no evento, pega o teu kit, e sempre, hoje em dia, assim, principalmente depois da pandemia, né, esses eventos, eles estão querendo
gerar mais experiências, deixar as pessoas assim mais felizes, deixar ainda melhor. Esse impacto, né? Tá. Porque, a gente saiu aí do... Então, isso tudo para mim já é um grande aprendizado. Eu pego... Nesse momento da jornada, eu já pego coisas para aplicar ou na minha vida ou na empresa. Ou seja, você espreme o suco do evento o máximo. Isso, eu me jogo, eu vivencio, né? Eu acho que isso é até uma dica, assim. Tá. Vale a pena investir nessas situações e aí... E se você for, vai de vontade mesmo. Vai. Tá. Conversa com as pessoas. Isso é uma das coisas muito interessantes. Qualquer evento que tu vai, é como se todo mundo se conhecesse. Só que ninguém se conhece. Ainda mais brasileiro, assim, né? Então, o NRF, que é um evento... O NRF é um evento de varejo. Ele tem ali bastante conteúdo de CX, mas E, assim... stands de todas as principais empresas, tecnologia, tudo do mundo. Então, tu chega lá, conversam contigo, claro, querem te vender, mas ao mesmo tempo é alguém também que está visitando, aí começa a conversar. Não, mas hoje à noite eu tenho um evento. Então, tu vai fazendo um networking, assim, que também é muito agregador para esse mundo, né? Mas, quando a gente vai para o conteúdo em si, assim, ano passado era o momento que inteligência artificial e personalização estava começando, né? Ainda está super aqui. Mas ali que começou. Hoje está operando mais, né? Tá. Mas falava muito sobre isso, né? Então, personalizar o atendimento, personalizar a experiência, personalizar a jornada. O ideal é a gente ter uma jornada pro Matheus. Claro, em qualquer empresa. Como é que eu faço assim? Como é que eu atendo o Matheus? Como é que eu vendo para o Matheus? Como é que que horário que o técnico poderia ir na casa dele? E assim, sabe, ter o mais personalizado possível. Como é que ele gosta de receber a fatura? Ou enfim, a personalização é, sem dúvida, um grande desafio. A inteligência artificial está vindo para tentar apoiar e ajudar nisso. Né? Então, assim, sem dúvida, essa foi o grande aprendizado que eu tive nos últimos eventos que eu fui. Quando você fala de personalização, a gente vai deixar de ter uma jornada no sentido de uma linha reta e vai ter... Não sei mesmo, tá? Mas eu queria... E vai ter uma teia, e aí nessa teia o Matheus passa pelo 1, 5, 3, 9, 12, sei lá, eu passo por alguns. E você passa por outros nós dessa teia, alguns nós, inclusive, são iguais, meus e seus, mas eu meio que escolhi seria... Adorei isso, já vou até fazer, já vou botar e aplicar isso aí na empresa, mas é exatamente isso aí. Ou seja, cada etapa de coisas que eu tenho várias opções. E aí eu escolho qual é esse baralho de cartas de opções que eu... Ou tu escolhe, ou a empresa já, que nem eu te falei, né? Como a gente consegue ler um pouco do comportamento e saber próximos passos, a empresa já te direciona naturalmente, não precisa nem escolher. Naturalmente, talvez a empresa, né? As empresas já direcionam aquela persona, né? Para essa jornada. Tá, mas isso tem muito mais a ver, então, com mapeamento de comportamento do que com a IA. A IA ajuda a implementar esse bando de coisa. Mas a IA ajuda a mapear comportamento, né? A IA, tu coloca lá, né? Eu, assim, não é uma matéria que eu tenho muito conhecimento, mas o pouco que eu já estudei, assim, ela te ajuda a fazer essa leitura e essa segmentação de um jeito, sim, melhor que o humano, né? Melhor que qualquer outra máquina. O humano quase não... Então, ela faz uma leitura e uma segmentação muito bem feita. Assim. Ou seja, isso fala muito com toda a captura de informações, de preferência de maneira não intrusiva, não invasiva. Então, eu vou capturando informações da Adriana, até para eu ganhar essa informação toda. Porque sem informação não adianta, nenhum IA vai processar nada. Né? Então, o ponto isso junta muito com o que você falou ali atrás. Eu preciso ir capturando esses pontos de passagem de bastão de uma área para outra, saber como é que isso acontece com a Adriana, mapear esse novo perfil dela e aí começar a sugerir essa jornada inteira para ela. É isso aí, esse é o mundo ideal, né? Se tu fala assim, menos de um minuto, parece super tranquilo. Vamos agora colocar em prática isso aí. E o que você vê, ainda mais você que vive tanto essa parte internacional, né? Como é que você está comparando o Brasil? E aí eu sei que você tem muito viés, claro, porque você está lá dentro, mas o Brasil no geral, o que as empresas estão fazendo aqui e com o que está sendo feito lá fora, está muito diferente, está bem parecido, está diferente pro bom para cá, o que você está... Se eu te disser que o Brasil é benchmark, para mim, assim, eu não tenho o mínimo de dúvida. O Brasil é benchmark em muita coisa. Você acha que o consumidor é mais chato? O que é o aceita menos?
são duas coisas Tá. bem interessantes, que assim, ó, o consumidor, o brasileiro fala, ele reclama. Ah, tá. Isso é muito bom. Se tu quer melhorar, se tu quer entender, você usa. Eu falo para minha equipe o tempo todo, o cliente é nosso colaborador. Ele trabalha aqui na mesa com a gente, ele tem que estar aqui o tempo todo. E o profissional brasileiro é muito criativo. Ele é muito observador, ele é muito curioso. Então, junto essas duas coisas, eu tenho muito insumo de cliente falando, reclamando, querendo... E eu tenho uma força de trabalho muito boa. O que é diferente no Brasil? O investimento. As empresas do Brasil ainda não investem tanto quanto as empresas do exterior. Tem um pouco disso, tá? Na minha visão. Tá. Posso estar sendo... Leviano, mas a sua percepção é essa. Mas é a minha percepção. Então, já que tu perguntou, minha percepção é isso. Mas assim, sinceramente, o Brasil é benchmark. A gente trabalha numa empresa, num grupo que tem na América Latina toda, então a gente troca muito com os outros países. Então, uma coisa... Vamos lá. América Latina é um pouco mais parecido, talvez. Eu posso estar sendo preconceituoso aqui. Vamos comparar com os Estados Unidos e com outros países da América Latina. Entre a América Latina, você já vê a diferença do Brasil para o resto. Sim. Já existe... Não, assim, todos têm... A grande questão é que cada país tem também uma situação, um mercado. CX, gente, assim, a experiência do cliente, ela tem muitas variáveis. Inclusive variáveis econômicas, variáveis sociais. Essas variáveis, elas pesam na hora de tu botar tudo na balança. Então, cada país tem uma situação, né? Tá. Então, tem essa grande diferenciação. Mas eu vejo, sim, o Brasil, olhando num contexto geral, diferenciado e bem posicionado. Talvez a gente tenha, sim, que ter um pouco mais de investimentos e para aplicar isso tudo, né? Para aplicar essas boas práticas e ideias que a gente vem gerando aí dentro das empresas. Então, mas aí, quando você me conta a iniciativa que você teve, né? Você falou que é quase uma locomotiva ali. Ela começa meio devagarzinho, aí você provou que o primeiro esforço já deu a locomotiva já se mexeu, aí vai um outro. Em teoria, ninguém é bobo, todo mundo quer dinheiro, todo mundo quer uma empresa com menos churn e mais faturamento, enfim. Isso tende as empresas adotarem e abraçarem mais essas práticas. Mas eu lembro que eu te falei do tempo, né? Eu não preciso de eu tenho que ter várias locomotivas. Na verdade, eu tenho várias locomotivas, assim, uma do lado da outra. Então, essa é a grande questão, assim. Como é que eu faço mais do que uma locomotiva, estar trabalhando neste ritmo, mas sabendo que ela vai pegar velocidade num médio prazo. Ela não vai pegar velocidade no curto prazo. Você tem várias começando devagarzinho, entendeu? Algumas já no médio prazo, que você consegue mostrar, inclusive, para os outros. Isso aí, exatamente. Tá vendo aquela ali? Aquela ali a gente começou um ano atrás e já tá rodando. Essa é a grande... Ficar fazendo o equilíbrio disso tudo. Eu acho que, assim... E ao ter uma que está lá na frente, aquela lá é a famosa vitrine, né? Aquela lá serve de vitrine para as demais. Vou fazer a pergunta antes, depois eu vou fazer a constatação. Das áreas que você passou, você acha que você se encontrou muito no CX ou você se encontra muito nessa relação, tudo que tem problema de cliente, isso já te move bastante? Eu gosto muito de uma visão mais estratégica, tá? Então, assim, no atendimento é muito mais operacional. Tu tem que tratar caso a caso. Eu gosto dessa camada, dessa dimensão estruturante, mais estratégica, de estar tentando, assim, uma ou duas reuniões que eu faço vão movimentar muitas áreas, muitos clientes. Então, eu me encontrei mais nessa camada, sem dúvida. E é engraçado, porque as pessoas que eu converso, tudo bem, ó, porque elas têm viés de estar falando sobre CX, mas muita gente fala assim, cara, eu me encontrei. Eu era da parte técnica, eu era de vendas, eu era nananã, e quando eu caí nessa área, porque de fato é muito prazeroso. Sim. Porque você fala assim, eu vou ficar atendendo o cliente, tudo bem, eu estou resolvendo problemas, mas eu estou resolvendo um problema que vai acontecer de novo amanhã, e de novo amanhã, e de novo amanhã. E quando você pode ser estruturante, é muito mais gostoso. Isso. Então tem talvez uma pressão por pessoas querendo se envolver nessa área, existe uma valorização da área também. Eu não sei, eu tenho, por conta de tudo isso, eu tenho uma visão positiva do que vai acontecer, né? Mas tem também tem que ser muito resiliente. A resiliência, assim, quando tu tá ali na operação e tu trata caso a caso, tu tem muitas histórias de sucesso. Tu tem, né? Tu consegue, vamos lá, num mês tu consegue movimentar ali um indicador
precisamos melhorar a performance, vem todo mundo, todos os operadores de retenção, vamos, galera, tinha uma autonomia e uma facilidade para fazer a coisa acontecer. Quando tu vai para uma camada, uma dimensão mais estratégica, é mais... assim, também é muito prazeroso, né? Tá. Só que até isso acontecer, tu tem que te envolver mais, tu tem que ter mais, assim, tu tem que movimentar camadas, às vezes, um pouco mais difíceis, barreiras mais difíceis. Ou Tu seja, perde um pouco a autonomia, assim, o trabalho que você fizer, ele vai ser muito mais sólido, mas para você mexer nessa solidez, ela é mais sólida também. isso Então, aí. é uma barreira muito maior. É isso aí. Tu tem uma dificuldade maior, mas que também é prazeroso quando nossa, que bom, consegui convencer o presidente a investir nisso daqui, porque aí sim, quando dá o gol, não é um cliente que tu vai resolver, não é um mês que tu vai entregar o resultado. É uma coisa para a história da empresa. É um resultado histórico, assim, quase isso. Ou seja, esse skill de negociação e vendas é fundamental. Porque no final você fica vendendo uma ideia para as pessoas de que, cara, se a gente mover essa locomotiva aqui, nós vamos chegar lá. E vou te dizer, tá? Assim, uma das coisas que eu aperfeiçoei, porque não assim, não vim pronta, mas o saber ouvir. Nossa, essa coisa o saber ouvir sempre tem um porquê. Quando tu tá numa situação ali que tu tem que convencer algum executivo a tomar alguma decisão, tenta ouvir ele com muita calma, assim, faz as perguntas. Não tenta convencer ele a qualquer custo. Não chega com a sua ideia pronta e tenta emplacar ele. Esse é o grande erro. Tá. Porque a gente quer... Não, eu vou lá pra reunião convencer o fulano de tal que isso aqui... Tu até pode ir com essa tentativa, mas às vezes não vai ser naquela reunião. Ok. Mas já capta mais insumos naquela reunião, ouve a pessoa, entenda por que ele não tá aprovando aquela decisão. Isso aí faz com que a gente aperfeiçoe essa entrega. E essa, sem dúvida, assim, também, se puder... Quando eu ouço o podcast, eu gosto de pegar algumas dicas. Essa é uma boa dica, assim, para quem está nessa dimensão estratégica. O que você está me dizendo é o seguinte, que a área de CX, o papel dela é escutar o cliente e conseguir entender essa jornada deles como área geral, tá? E depois implementar melhorias para que essa jornada seja mais fluida. Aí você está me virando o seguinte, Matheus, inclusive, quando você vai convencer as outras áreas, é a mesma estratégia. É o mesmo método. Eu preciso escutar muito bem o diretor da outra área, o gerente da outra área, porque ele vai estar num momento específico, eu tenho que entender o que está acontecendo ali de fato, para depois que eu entender, aí sim eu vou tentar falar, não, nem a minha oferta inicial fazia sentido. É isso, eu tenho que, às vezes, readaptar o que eu tinha planejado. É exatamente isso aí. Ou seja, é a mesma skill usando para dentro. É a mesma, exatamente. Que maluco. Legal, né? É muito bom. E essa parte, de novo, você era advogada, tô com preconceito aqui já, assim, no sentido de skills, tá? Que você tinha. Você não era uma vendedora, você não tinha, talvez, essa necessidade, você escrevia super bem, mas não tinha necessidade de... Mas já fui vendedora, né? Então, já fui. Minha família é uma família de varejo, por isso que eu gosto desses eventos de varejo, porque minha mãe tinha loja, então desde os 14 anos eu trabalho. Então você tem um rolo, sim, no sentido de, já tinha um skill... Já tenho uma... assim, a minha... Qual é o teu dom? Meu dom é vender. Esse é meu dom. É mesmo? Eu sinto que esse é meu dom, assim. Mas, de alguma forma, todo dia eu vendo alguma coisa um pouquinho, né? Que nem a gente estava falando ali, convencer alguém é vender, né? Sim. Então, eu durante um bom tempo, durante a faculdade, inclusive de Direito, eu vendia roupa. Vendia roupa na faculdade, vendia roupa na escola, vendia roupa na loja da minha mãe. E assim foi uma boa experiência. Assim, eu gosto muito de aprender vivenciando. Eu tenho uma filha, né, de 12 anos, é assim que eu faço ela aprender as coisas também. Não é só estudando lá nos livros. Vamos vivenciar aqui algumas coisas para... Esse é o desafio aí dos pais, né? Em algum momento sua mãe olhou pra você e falou assim, puta, que cagada que minha filha tá fazendo, esse negócio de ficar lendo livro, escrevendo coisa, não é pra ela é muito mais da... Não, ou não, ela sempre gostou de... Não, sempre gostou. Que... Essa coisa do filho fazer, porque minha mãe não tem faculdade, então quando uma mãe vê um filho fazendo faculdade, assim, parece que ela tá também, sentindo que tá... Então ela sempre achou muito legal, assim. Mas ela não achava, tipo, eu conheço minha filha bem, eu sei que, puta, é legal que ela tá fazendo isso, mas eu sei que ela tem... Talvez... não, mas pai e mãe eu acho que tem aquela coisa assim, não, tem que ter a faculdade, então não vai ficar atrás de um balcão.
sabe? Esse preconceito. Tá bom, então tá, não vou ficar atrás do balcão. Mas ela não tem ideia do quanto eu aprendi com ela, talvez até mais do que na faculdade. Aprendi muito, sim. Não, isso, pô, pelo que você tá contando agora, saber escutar, saber conversar, negociar, tudo isso. Isso tem muito mais valor hoje do que talvez sei lá, um pouco do que você aprendeu na faculdade. Ele não desmereceu na faculdade, mas... Não, legal. E o que você tá vendo pro futuro, assim? Vamos lá, vamos dizer que a gente consiga, ou as empresas, a maioria delas, consiga montar essas jornadas um pouco mais hiperpersonalizadas, consiga implementar as tecnologias que estão vindo aí por trás para poder fazer isso rodar. O que você tá vendo, assim, de talvez desafio pro futuro? Talvez a gente tenha muito longe, mas assim, como é que você tá vendo, ou lá dentro da Claro mesmo, assim, qual que é o próximo grande passo que você gostaria de dar? Para mim, como a gente ainda tá construindo isso tudo, o futuro sempre vai ter um futuro, né? Sempre vai ter uma adaptação. Eu acho que dentro da Claro, sem dúvida, o nosso futuro é fazer essas coisas todas se encaixarem, né? Como é que eu encaixo, e aí de forma estruturada, porque a gente vem falando muito ali de a voz do negócio, a voz do cliente, mas as coisas também, elas precisam se encaixar para fluir. Então a gente vem fazendo uma aproximação muito grande com a área de processos. Então essa aí é um presente que no futuro vai ser assim transformador para dentro da empresa, porque tem uma correlação da jornada com o processo. Não deixa de ser, a jornada é na visão do cliente, tá aí. Tu faz um depara do cliente para dentro da empresa, é o processo. Os processos, ele tem que entregar essa fluidez para o cliente, que consequentemente vai ser a jornada. Então, a gente está já construindo isso. E aí, junto com isso, aqueles indicadores, né, que eu falei, o indicador do cliente, não o indicador da área. Então, a gente tem o indicador do processo, tem o processo e o indicador do processo. Como é que eu tenho a jornada, o processo que atende aquela jornada e os indicadores que medem isso tudo? Esse é o nosso futuro de médio prazo. Não vou ficar pensando muito adiante, porque as coisas são, né? Ou seja, não é só você vir com iniciativas que são super bacanas e que dão resultado, é como isso se torna estrutural na empresa e como as pessoas passam a olhar indicadores do cliente como os indicadores, talvez, da companhia. Isso aí. Óbvio que você tem que olhar os indicadores de rentabilidade e tudo isso, mas meio que uma coisa mais fluida e mais estruturada. É isso aí. E esses indicadores do cliente, eles por trás têm indicador de rentabilidade, indicador de negócio, indicador de eficiência, enfim. Então, sem dúvida, esse aí é o nosso desafio. E é um baita desafio desse tamanho. E a parte da digitalização mesmo aí como produto, né? Os streamings, Netflix e etc. Como é que isso está impactando vocês? Não sei se isso tem... Não, enfim, assim, né? A gente tem... É uma realidade, né? Hoje, quem não usa, né, esses... mesmo um WhatsApp, que você não fala mais por telefone, você fala pelo WhatsApp, então, enfim, tudo. Eu tenho sempre uma mania de ver o lado positivo das coisas. Então, tem que ser, assim, como é que a gente olha isso de uma forma positiva, aproveita, surfa a mesma onda, sabe? Eu acho que a Claro, ela é muito boa nisso, assim. Ela tem essa cultura, assim, de, vamos lá, né? Vamos surfar essa onda, vamos entender como é que a gente se adapta nesse ambiente. Sem dúvida, e é constante, assim, tem... Por que essas plataformas, enfim, elas trazem a coisa que a gente sempre fala que faz parte da experiência, que é a simplicidade, uma coisa intuitiva, uma coisa né, ali na mão do cliente, muito simples. Então, no mínimo, são inspiracionais. No mínimo. Boa. Eu já passei por situações onde a gente via, sei lá, um concorrente ou um produto novo que era lançado dentro da empresa que eu trabalhava. Eu olhei para aquilo, eu era mais novo também, falei, fudeu, acabou. Tipo, tudo vai desmoronar. E não vai desmoronar. As coisas não são tão rápidas quanto a gente imagina que vão ser e também não tão demoradas. Eu acho que, assim, um bom exemplo são os bancos, né? A gente viu ali um Nubank da vida vindo, ia disruptar todo mundo. Aí passou um tempo também, não vai nada, ele só é um pouco mais eficiente, mas ele... Mas eu vou ter que me adaptar. Vou ter que me adaptar, tentando se adaptar ali, correndo atrás. E agora é uma coisa de, agora eu tô vendo de fato por que esses caras eram tão bons, por que a gente tava com tanto medo lá atrás. Então tem essa dicotomia que acho que vale a gente se inspirar. O que a gente não pode é negar assim, ó, não, isso aqui não vai ser problema pra mim, isso aqui...
daqui a pouco morre. Não, tu tem que ter humildade para saber que... E aí, sim, e surfar a onda no sentido de, tá bom, deixa eu entender o que Deixa eu aprender com esse Deixa eu pessoal aprender, também. é isso aí. Eu acho que esse é aquele medo, né? Todo mundo não queria ser a Kodak, mas daí, depois passa muito tempo, não, a gente não virou a Kodak, então tudo bem, tá tudo... Não tá... Então, é esse meio, gostei do ponto. É isso aí. Muito legal. Pô, Adriana, show de bola, assim, adorei conhecer bem como sua cabeça funciona, acho que você tem uma visão apesar dela ter muito conhecimento, ela é muito simplista, no bom sentido, você sempre olhando pro, cara, vamos fazer o básico, vamos fazer rodar, vamos facilitar, esse não medo do diferente, mas também não ficar acomodada, como pensar na coisa estruturada, assim, gostei bastante de ver essa visão. Para simplificar, a gente tem que estar mergulhado na complexidade, né? Tu tem que entender a complexidade. Você tem que ir até o final dela para conseguir, agora sim que eu entendi tudo, eu vou conseguir entregar algo. Porque parece besta, né? Simplificar, mas é isso. Muito legal. Muito obrigado. Obrigada, viu? Eu que agradeço.